É só na Bahia mesmo. O presidente da França, Emmanuel Macron, durante uma visita a Salvador, na Bahia, protagonizou cenas tão inusitadas que voltou a virar meme. Não parece ser novidade para ele, depois do ensaio de casamento com o presidente Lula. Ah, Macron. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é que você, não, que você colocou no texto o casamento do Lula com o Macron, eu lembrei. Eu tinha que colocar essa música, eu tinha que colocar essa Pois música. é, eu não tava esperando essa música, mas essa música casa muito bem com o Macron, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou te pedir, Sofia, eu não vou delongar também muito aqui não, para começar com o vídeo do Macron tirando a foto ali com a baiana, com duas baianas, na verdade. Observem onde está a mãozinha do Macron, tá? Observem a animação das mulheres. Isso foi durante a visita do Emmanuel Macron aqui na Bahia, aqui em Salvador, na quarta-feira agora que passou. Tem muitas questões, inclusive porque o lugar que o Macron estava é no centro histórico de Salvador, na região ali onde tem o Pelourinho. E vocês joguem no Google, não precisa parar o vídeo não, pode só jogar no Google depois para descobrir o que é o Pelourinho. Depois vocês voltam aqui. Vamos lá, Sophie, vamos assistir o vídeo do Macron, por favor. Olha a mão do Macron, gente. Olha o abraço do Macron. Então, me agarrar o Macron. A velhinha apanhadinha com o Macron, gente. Seja bem-vindo à minha igreja. Ai, meu Deus. Ele entrando na igreja do Rosário dos Pretos. Eu só Eita, fico mas assim, vamos. imaginando o empurrão com a mão que a esposa dele deve ter dado quando viu esse vídeo. Olha a mãozinha ali do Macron. A gente tem muita foto, tem muita coisa bizarra na visita do Macron. Mas vamos lá. Ah, eu adorei a pergunta da Antônia, tirou minha concentração. O Macron vai se candidatar no Brasil? Tá parecendo, né, gente? É, a gente precisa ter algum entendimento sobre o que acontece. O Macron veio para a Bahia, veio fazer algumas atividades aqui na Bahia, ele logicamente veio para o Brasil também por causa da COP30, mas na Bahia o Macron disse que está tentando estreitar laços Brasil, França e África. Fiquei confusa se a África era um país ou se a África era uma cidade, né? Não entendi bem o que é África, mas o discurso é esse: conexão Brasil, França e África. Eu tenho muitos questionamentos e já começa por aí. Sofia, vamos ver essas fotos muito bonitinhas que eu, né, eu coloquei no site aqui? Que eu tenho um site do governo do estado que traz as fotos do Macron. A primeira foto que a gente tem de destaque do governo do estado, por exemplo, é uma imagem do carlismo na Bahia, que é a dinâmica das baianas, que são essas mulheres que muitas vezes não são baianas de acarajé, mas têm um simbolismo sobre a Bahia, né, o que é a Bahia. E aí tem essa foto do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, que se autodeclara indígena, mas a polícia bate indígena no sul do estado. A gente tem aí, e a Bahia é o segundo estado com o maior número de indígenas do Brasil. A gente tem aí a baiana, né, essa representação, a mulher que representa a baiana, e o Macron, inclusive, tem outras fotos da baiana segurando, beijando a mão do Macron, e isso também me remete muito à ideia do colonialismo. Esse corte aqui, a mão desse corte foi, se guarda um ouro, porque é muito nessa linha. E o Macron, ele visitou esses pontos históricos da Bahia. No final, Sophie, tem algumas fotos, uma galeria de fotos. E aí a gente pode ampliar e passar isso mesmo. O Macron, ele bateu tambor, por exemplo, do tambor do Olodum, ele ali, gente, olha essa foto, o Macron tocando ali o tamborzinho do Olodum. Eita, gente, o Macron visitando o museu, a Casa do Benin, aí vendo as imagens, né, os
culturas do Benin. A gente tem aí vários encontros, vários momentos, mas não foi só isso, tá? Porque a gente tem também outro vídeo em que as baianas abraçam Macron e também viralizou e diz: que delícia! Isso tem tantas questões. Vamos, Sophie, que delícia. Dizem que o Macron é cheiroso, viu? Eu não sei, porque é isso, né? Ele é um francês. Eu não. Acho que eu não abri esse. Você quer que Aqui, eu te achei. mande aqui? Não, achei, Pronto, achei, achei. Eu não pronto. tinha. Tem o que delícia. Ah, não, Sofia, a gente não pode deixar passar o que delícia, porque é muito baiano o sotaque da moça. Olha isso. Olha isso, gente, que delícia. Então, né? Porque eu tenho problemas com essa visita do Macron. Primeiro que o Macron não veio fazer turismo na Bahia sem interesses por trás. A gente viu, inclusive, o governador do estado falando, olha, porque a gente levou o Macron para ver a exposição, a casa do Pierre Verger, e assim, Pierre Verger tinha uma visão branca da Bahia. E é uma visão que muitas vezes, sim, é colonializada, é uma visão embranquecida, é uma visão que distorce o que é a Bahia. Bahia, Salvador, por exemplo, é a capital do desemprego. Há alguns anos a gente perdeu o título de capital do desemprego, mas é uma das capitais que as pessoas sobrevivem na informalidade. Salvador é uma capital extremamente desigual. A gente tem, inclusive, uma cidade em que as periferias, né, o afastamento da população foi empurrada para as periferias, para as zonas mais distantes, e essas pessoas sobrevivem sem o aparato do Estado. E a gente tem ali naquela região que o Macron foi visitar, o centro histórico, agora um plano diretor em que o prefeito Bruno Reis, que já defendeu o Bolsonaro, ele também defende a ideia de privatização, por exemplo, de espaços públicos, como o elevador Lacerda, como praças públicas. Gente, vocês imaginam uma cidade em que a praça é privatizada? O prefeito quer privatizar até as praças, quer liberar prédios imensos na Orla, se não me engano, são 35 andares na Orla. É uma ideia, por exemplo, Salvador virar um balneário Camboriú, né? Vai ter sombra na Orla inteira. E o Bruno Reis ele está chamando para Salvador empresários, investidores, construtores. Ele está vendendo a cidade para empreiteiras. Depois vocês olham aí no Google também a relação do Bruno Reis com a Operação Overclean, que é muito importante que a gente compreenda que nada é o acaso. Já o governador do estado, ele também está numa dinâmica de trazer fábricas para o Brasil e vender os minérios. Para quem não sabe, a Bahia é um dos estados que tem a maior quantidade de terras raras. É importante que a gente lembre disso também. As terras raras estão nessa jogada. E o Macron vindo para a Bahia com essa ideia assim muito feliz, muito alegre, faz com que a gente questione quais os acordos que vão ser feitos, porque o Macron é isso aí. Sophie, vamos trazer a matéria do Brasil de fato? A gente vê o Macron como uma figura feliz, como uma figura alegre, mas o Macron, para os países que foram colonizados pela França, até hoje é paternalista. O Brasil, de fato, há alguns anos fez a matéria sobre o presidente do Congo, que fez uma crítica muito dura ao Macron. E ele fala que o presidente francês, que visitou, né, na época o Gabão, Angola, Congo e República Democrática, do Congo, prometeu menor intervenção militar, mas ele é paternalista. A gente falou recentemente sobre Madagascar, que o presidente fugiu em um avião da Força Aérea Francesa, porque ainda existe esse domínio imperialista em alguns países do continente africano pelo presidente, pelo Macron, que ainda se intromete nas políticas desses países que foram, em algum momento, sua colônia. Eu concordo, alguém falou aqui da Burkina Faso, eu concordo plenamente com o pensamento que foi, né, da Burkina, que o presidente resolveu eliminar a língua francesa como língua oficial, colocou as línguas indígenas como oficiais, e está tentando se livrar desse domínio francês, mas assim, não é necessariamente, nesse ponto aí eu concordo com ele, mas não é necessariamente apenas isso, porque você pode libertar o seu país do domínio francês e continuar sendo opressor, por exemplo,
aprovando leis contra LGBTs que mais. Então, assim, a gente precisa balancear, não é necessariamente o militarismo a solução, mas é importante que a gente compreenda que a França colonizou e continua com o pensamento imperialista e colonial, apesar de a gente fazer várias piadinhas com Macron, porque é engraçado, é bonitinho como a gente vê esses vidas, mas ele em nada é aquela figura que não ameaça o nosso país, porque sim, ameaça e a gente precisa ver essas relações com muito cuidado, sobretudo quando a gente já está num estado como é o estado da Bahia, que já tem uma política entreguista. Então, me preocupa muito esse tipo de visita, com esse tipo de estrutura. E eu não estou brincando, viu, Sophie? Até o próprio Macron no Twitter, nas redes dele, fala: queremos estreitar esse laço Brasil, França e África. Complicadíssimo esse pensamento. Pois é, Dai. A gente tem que lembrar que a França não apenas foi uma das maiores potências coloniais do mundo, como tecnicamente ela ainda é uma, uma potência colonial. A gente fala muito das guerras de descolonização, do processo de descolonização, mas assim, tecnicamente, o Brasil faz fronteira com a França porque Guiana Francesa ainda é uma colônia da França. Tudo bem que, assim, os brasileiros estão invadindo o país e 30% da população do país é brasileira, que vai para lá porque a economia lá é em euro, então dá para trabalhar e ganhar em euro, ok, ok. Mas, assim, ainda tem colônia aqui do nosso lado. Ainda tem colônia aqui do nosso lado. E se você vai olhar nos países africanos, eu tenho certeza que a Dai vai poder falar muito mais do que eu, mesmo aqueles que tecnicamente deixaram de ser colônias, a influência francesa, política, econômica, ainda é imensa. O que significa que, na prática, ainda são países dependentes. E a França usa isso. A França usa isso. Então, assim, não tem videozinho do Macron abraçando baiana, fotinho do Macron fazendo álbum de casamento com o Lula que me faça amolecer, sabe? Eu olho para países como França, Reino Unido, assim, tipo, a não ser que a pessoa assim, tenha um discurso assim abertamente anti-establishment, assim, no sentido de contra essa questão do imperialismo, se a pessoa não, eu fico com ranço, sabe? Para mim, o ranço com pessoas desse país é automático. Existem pessoas que conseguem desconstruir, mas o ranço vem automático. E o Macron é um que não desconstrói nem um pouquinho. Pelo contrário, ele continua apoiando, é isso, o exército de Macron continua em alguns países, como a gente acabou de falar. Como é que ele mantém, né? Ele dá fuga para um presidente em Madagascar. Então, é importante que a gente continue entendendo essa relação e me preocupa. Inclusive, me preocupa a popularidade do Macron no Brasil, que se bobear está maior do que a de Bolsonaro, tá, gente? Exato. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Sim, ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.